Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ao nosso estudo de hoje, que se encontra em 2 Samuel 15, do versículo 1 ao 12. Aleluia. Absalão se revela contra Davi. E depois disso aconteceu que Absalão se aparelhou de carros, cavalos e de 50 homens que corressem na frente dele. Este era o acompanhamento da realeza. Em outras palavras, Absalão estava preparando o caminho para a sua revolta. E se levantava Absalão pela manhã e ficava de um lado do caminho da porta. Muitos negócios relacionados ou julgados judicialmente eram normalmente apresentados no portão da cidade, em construções feitas ali justamente para este propósito. E a qualquer que tinha alguma demanda e que vinha ao rei para julgamento, Absalão chamava a si e lhe dizia: de que cidade tu és? E ele respondia: teu servo é de uma das tribos de Israel. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus assuntos são bons e justos, mas não há quem possa te ouvir da parte do rei. Em outras palavras, o rei não poderia decidir o seu favor, mas eu definitivamente o faria, se eu tivesse o poder. E dizia mais Absalão: quem me dera pudesse ser juiz na terra, para que viessem a mim todos os que têm pleito ou negócio, para que eu lhe fizesse justiça. E acontecia que, quando alguém se chegava para inclinar-se a ele estendia sua mão e tomava dele e o beijava. Eita, Deus da glória, aleluia. E desta maneira fazia com todo Israel que vinha ao rei para julgamento, e assim roubava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão facilmente enganou o povo, professando devoção por Israel, e facilmente enganou seu pai, professando devoção a Deus, porque o homem tem caído da imagem moral de Deus. Ele pode facilmente enganar a si e ser enganado. Está lá em 2 Timóteo 3,13. Ele enganou o povo de Israel com adulações que eram totalmente insinceras. Muito frequentemente, o espírito de Absalão prevalece na igreja moderna. Um coração enganoso projeta tal coisa. Há uma mente enganada aceita isso. E ao cabo de 40 anos, alguns dizem que esta afirmação foi um engano do copista, que este trecho deveria ser traduzido como 4 anos, né? Entretanto, outros dizem que isso dizia a respeito a Davi, e não a Absalão. Davi tinha cerca de 16 anos, quando foi ungido rei por Samuel, né? Está lá em 1 Samuel 16. Ao levarmos em conta, aleluia, que agora ele está com cerca de 56 anos, significa que haviam se passado 40 desde que ele foi ungido.
Ambos as afirmativas podem ser verídicas. Aconteceu que Absalão disse ao rei: eu te rogo que me permitas que eu vá a Hebrom para pagar o meu voto que fiz ao Senhor. O Senhor era o assunto mais distante da mente de Absalão, porque o teu servo fez um voto quando estava em Jesus, na Síria, dizendo: se o Senhor me fizer voltar para Jerusalém, eu servirei ao Senhor. E o rei então lhe disse: vá em paz. E ele se levantou e se foi para Hebrom. E enviou Absalão espias por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão reina em Hebrom. Absalão agora tentaria tirar o trono de seu pai, mas Deus não tinha chamado Absalão ao trono, e sim a Davi. E foram com Absalão 200 homens de Jerusalém, convidados por ele, os quais foram em sua simplicidade, sem saber de nada. Não se davam conta do complô de Absalão para tomar o trono. Absalão também mandou ouvir Aitofel e Gelonita, conselheiro do rei Davi, a Giló, sua cidade. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, e a conjuração se tornava grande, pois o povo se ia aumentando com Absalão. Aitofel era o avô de Betseba. Ele era um dos homens mais sábios em Israel. Mas neste episódio, mostrou pouca sabedoria. Ele deveria saber que, se Absalão viesse verdadeiramente a ser bem-sucedido em tornar-se rei, Betseba e todos os filhos dela seriam mortos. Entretanto, é muito provável que Absalão tinha garantido a segurança deles. Israel era nesse tempo a nação mais próspera sobre a face da terra. E essa prosperidade era devido a Davi. Entretanto, Israel, obviamente, não viu isso e agora procuraria expulsar Davi do trono. Quão semelhante é a igreja moderna. Ela procura destruir o que proporcionou a sua salvação e aceita o que é para a sua ruína. Por quê? A razão é a qual, desde aquele tempo, a carne corresponde à carne. Isso significa que a maioria da igreja está andando segundo a carne, ao andar pela sua própria sabedoria e não pela sabedoria de Deus. Está lá em Romanos 8, do versículo 1 ao 8. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Graças te rendo, Senhor. Então, aqui no capítulo 15, de 2 Samuel, do versículo 1, ao adquirir carruagem, cavalos, 50 homens, Absalão deu passo para realçar a sua posição aos olhos do povo. Aleluia, Deus da glória. Era um local das importantes seções comerciais da cidade, o caminho do portão, Absalão ouvia os pedidos que os cidadãos tensionavam levar ao rei. Ele se mostrava aparentemente simpático. Eles, em vista de fato de não haver homem algum designado pelo rei.
para ajudá-los com essas preocupações, né? Absalão usava a palavra juiz, mas ele pretendia que o povo pensasse nele como rei. Ele insistia que a fúria, e que faria, né? E que ele faria justiça. Ele pensava em fazer justiça, melhor do que o seu sobrecarregado pai Davi. Absalão impedia que as pessoas se prostrassem diante dele e os saudava com um beijo quase igual. Isso o levou a conquistar os corações dos homens de Israel. E muitos deles começaram a acreditar que Absalão entendia melhor do que Davi os seus problemas. Alguns manuscritos trazem 40 anos, ao invés mais da leitura, aparecem mais provérbios. A lei insistia no pronto cumprimento de um voto, né? Está lá em Deuteronômio 23, 21. De modo que a passagem de 4 anos deste voto de Absalão, que está lá em 2 Samuel 15, versículo 7, poderiam ser levantadas dúvidas na mente de Davi. Por outro lado, Hebrom, localizada a 30 quilômetros ao sul de Jerusalém, era a cidade natal de Absalão. Glória a Deus. O som da trombeta pelo país afora, combinado com os brados dos mensageiros de Absalão, a proclamar Absalão rei em Hebrom, fariam com que as notícias de ele estar provavelmente esperava poder chegar a Jerusalém e tomar o poder antes que Davi pudesse preparar-se para se defender. Aitofel, conselheiro de Davi, era um dos homens mais sábios do rei, dando ainda mais força à conspiração de Absalão. Aleluia, Deus da glória. Então essa é a mensagem, né? Às vezes a pessoa chega em determinado lugar, tem um carisma, né? Tem algo assim que chama a atenção de um povo. E o povo se derrete naquele momento, não sabendo o que aquela pessoa está pensando em fazer. Muitas das vezes até destruir um lugar, né? Destruir pessoas. Se isso aconteceu naquele tempo, o próprio filho de Davi, tentando tomar, né, a posição, o trono de Davi, né? E isso acontece ainda, infelizmente. Né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas querem o que tu tem, o que você conquistou. Davi, ele não pediu para ser rei, mas Davi foi separado. Menino ainda, e foi separado, e foi ungido para ser rei, né? Agora vai os seus irmãos, né? Seus filhos entender os desígnios de Deus, né? E é dessa forma. Então essa é a mensagem, né? Davi, ele cometeu pecados, ele viveu com Betseba e ele trouxe muita maldição para dentro do lar dele. E assim mesmo nós seres humanos, a gente somos seres mesmo falhos, somos seres que erramos mesmo, mas nós precisamos buscar esse Deus
Precisamos voltar para Deus, fazer o que é correto, amém? Glória a Deus. Se você gostou dessa mensagem, assine o canal, esse canal é da bênção. Vamos fazer chegar nos 4 cantos da terra, vamos? Estou contando com você, amém? Deus te abençoe tua vida, teu ministério, tua casa, tudo que tocar tuas mãos, em nome de Jesus, o Nazareno, amém? Até a próxima. Próxima.